Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. É com grande satisfação que estamos aqui para fazer o comentário da nossa primeira lição desse terceiro trimestre do ano 2025, da nossos estudos bíblicos dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança de Combinado. Estou aqui atendendo o pedido do irmão Luciano Dias, que estava incumbido de fazer essa pré-aula, mas ele achou por bem me passar, tendo em vista, segundo ele, que eu sou comentarista desse estudo, né? Dessas lições, e ele então me pediu que eu fizesse, se bem que nas mãos dele estava bem estava em boas mãos, né? Mas aqui estamos para ajudar, para cooperar, né? E para fazer a obra de Deus. Deus abençoe o Luciano e abençoa todos os irmãos que faz as pré-aulas, que faz os comentários, as lições diárias. Até então tem sido uma bênção, cada irmão com a sua responsabilidade. Já está aí no canal da nossa escola bíblica, já a lista, né, como de sempre, a escala, vamos dizer assim, dos irmãos que vão fazer as leituras diárias. O irmão Samuel já fez a leitura de hoje eu estou aqui na segunda-feira, fazendo também essa pré-aula, onde o irmão Samuel já falou, né? Já fez um comentário maravilhoso sobre esse tema. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós estamos nesse tema, Mulheres Virtuosas da Bíblia, o legado das mulheres virtuosas. Então, foi já premeditadamente que nós deixamos essa lição justamente para coincidir com o Congresso das Irmãs, para que assim nós fôssemos familiarizando mais com esse tema das irmãs, das mulheres virtuosas, que edifica muito, não só as irmãs, mas edifica todos nós, como servos de Deus, como família, né? E como também pessoas que querem mais aprender da palavra de Deus. Então aqui nós temos hoje na lição que nós vamos comentar sobre a mulher virtuosa, e aqui nas próximas lições elas vão seguindo algumas das mulheres, né, que tiveram grande destaque na história bíblica, que foram pessoas, mulheres realmente virtuosas, e que tiveram seu desempenho, seu legado para deixar para toda a igreja do Senhor no decorrer dos tempos. Então, conforme aqui nós fizemos esse comentário aqui, a apresentação, nós colocamos assim: meus irmãos, nesse trimestre fui compelido pelo Espírito Santo a comentar um tema de grande relevância registrado nas Sagradas Escrituras, que muitas vezes não é dado a atenção que merece e outorgado a devida importância para a edificação espiritual da igreja. Falar acerca das mulheres virtuosas requer muita sensibilidade e discernimento espiritual para que possamos auferir as riquezas contidas nos exemplos dessas valorosas mulheres de Deus. Observamos que as mulheres, quando colocadas nas mãos de Deus, se tornam poderosas armas contra o inimigo. Mulheres determinadas que, quando conduzidas pelo Senhor, conquistam vitórias. A experiência dessas mulheres que vieram em outras épocas, ou que viveram com outros costumes, outras culturas e outras realidades, mas
com o mesmo Deus e com a ajuda sobrenatural, possa também edificar a vida de nossas irmãs. São bons exemplos para refletir e meditar. E com o próprio Deus, como o próprio Deus as ajudou, que Ele nos ajude também a aprender com as santas mulheres de Deus. Aleluia. É muito gratificante, irmão, nós estudarmos acerca das mulheres virtuosas da Bíblia. Como Deus tem usado mulheres, né, no decorrer dos tempos. Como que Deus tem usado as mulheres nesses tempos que nós estamos vivendo agora. São mulheres virtuosas, obreiras, pastoras, né, esposas de pastores que nos dão um exemplo muito grande. Eu ainda estava comentando com a minha esposa o exemplo de nossas irmãs pastoras do nosso ministério, né? A singeleza de coração, a simplicidade, a dedicação, a submissão, a virtude, né, de estar sempre acompanhando o seu esposo com um exemplo para com a família, para com a igreja, exemplo para com a sociedade na qual nós convivemos. Então é muito importante o comportamento, a vida da irmã, né? Para que possa o ministério do seu esposo crescer, possa dar o bom exemplo para a igreja e ser assim um instrumento valioso e poderoso nas mãos de Deus. E o que Deus quer é que almas sejam salvas. E quando a mulher é virtuosa, que ela tem um bom exemplo, um bom testemunho, então ela é uma porta para que muitas pessoas venham para a igreja e possam aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Glória a Deus. E é muito assim, conforme eu comentei aqui, é um tema muito que requer muita sensibilidade. Você falar das mulheres, porque elas são especiais. Mulheres são tem mais emoção, ela é mais sensível, né? Mais delicada. Realmente uma pessoa extraordinária. A mulher é diferente do homem, que é o homem mais rústico, né? Mais, vamos dizer assim, mais grosseiro, né? Mais racional o homem, porque a mulher é mais emocional. Então é importante nós observarmos esses pontos que são muito proveitosos para a obra de Deus, quando a mulher ela se dedica realmente a fazer a vontade do Senhor. A mulher virtuosa. Nossa primeira lição no dia 6 de julho de 2025. Texto áureo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. Verdade prática. A mulher virtuosa é temente a Deus, ama sua família e ao próximo e age com prontidão, segundo os talentos materiais que Deus lhe deu. Louvamos a Deus por nós podermos estar produzindo os nossos comentários bíblicos, estudando eles segundo os nossos padrões doutrinários do nosso ministério. Quero aqui cumprimentar o pastor Aldair, que tem agido com resiliência, com esforço, motivado, cheio de entusiasmo na obra de Deus, não medindo esforços para que a obra prossiga, para que a obra se expanda. E tem assim, igual eu falei, resiliência, né? O pastor, ele é um grande exemplo do nosso pastor, é a resiliência de suportar muitas vezes pressão, muitas vezes suportar certas circunstâncias, né? E certas ações que às vezes magoa, né? Porque mexer com gente não é fácil. E eu mesmo já até falei para o pastor, eu mesmo não tenho esse dom de ser pastor, né? Posso servir a Deus, mas ser pastor
é uma renúncia do próprio eu, né? É uma renúncia e é uma virtude muito grande de ser pastor. Então, nosso pastor Aldair, o pastor William, pastor Jean, pastor Ailton, pastor Antônio Bastos, pastor Geraldo, são os pastores da nossa liderança, e os outros pastores nas congregações, que tem também juntado ao pastor Aldair, ombro a ombro, né, para levar a bom termo esta obra, sendo assim ao seu lado as suas esposas, pastoras, mulheres virtuosas, resilientes também, prontas para ajudar, né, enfrentar também o que for preciso para ajudar o bom andamento da obra de Deus. É isso, as mulheres virtuosas. Nós vamos estudar aqui, que elas são valorosas e são raras também, porque são como pedras preciosas, são como rubim. Nós vamos ver aqui agora mesmo, nós vamos comentar sobre isso aí. Então o texto diz assim, Provérbios 31, de 10 a 17. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de joias, aos das finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então, irmãos, que é maravilhoso, né? A mulher virtuosa, ela é uma bênção, né? São pedras raras, rubins. Nós vamos ver aqui, né, agora mesmo o que é o rubim. Nessa lição nós vamos então vivenciar a maneira como as mulheres, quando colocadas nas mãos de Deus, se tornam poderosas armas contra o inimigo. Mulheres determinadas que, quando conduzidas pelo Senhor, conquistam a vitória. Consegue mostrar que Deus quer colocar muitas mulheres em posição de destaque. Para isso, é necessário estar sensível a Ele, aos seus desejos, deixá-lo agir e tornar-se totalmente dependente dele. Nós vamos estudar aqui, irmão, nós temos exemplo aqui, já está aqui elencado nos nossos estudos, né? Mais para frente nós vamos ver exemplo de mulher aqui igual a Esther, que foi uma mulher que ela, na posição de Deus, ela enfrentou uma situação adversa, arriscou a sua própria vida para defender o seu povo. Vemos também Débora, né, que foi a juíza, mulher de Lapidop, né, que ali ela foi juíza e julgou Israel, e foi uma grande mulher guerreira que enfrentou exércitos ali em Israel, e foi uma das pioneiras, a cabeça da inteligência naquele tempo, direcionada por Deus para que Israel tivesse a vitória. E assim muitas outras mulheres, em vários outros aspectos aqui, várias outras circunstâncias, elas tiveram fizeram uma grande obra, né, na mão do Senhor. A mulher virtuosa, item 1 e 1, é de alto valor, assim como um rubim, diamante, red pink, rosa bem vermelho. É uma das pedras raras e mais caras. Assim é também uma mulher virtuosa que se enquadra dentro dos padrões bíblicos. Provérbios 31, 10. Nós vemos aqui, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede as joias finas. É mais precioso do que o rubim. Eu coloquei isso aqui, irmãos, o rubim já fala mesmo que é um rubim, né? Mas eu quis aqui assim explicitar um pouco mais sobre o diamante e o rubim,
ele é um red pink. Red em inglês é vermelho, pink é rosa, né? Red pink, então um vermelho arroseado. É uma pedra preciosíssima e rara. E o escritor aqui, Salomão, em Provérbios, ele diz que a pedra, né, rosa, o diamante, a mulher virtuosa, diz que ela excede, ela vai além desse valor da pedra mais rara, do rubim. O rubim é caríssimo, irmão, é uma coisa incrível. Os irmãos, se vê uma pedrinha tão pequena, sendo rosa, um rosa pink, um rubim, ele vale um dinheiro extraordinário, né? É um valor incrível. Então a mulher, elas tendo essas virtudes aqui enquadrando dentro desses padrões bíblicos, ela tem um valor extraordinário, muito mais, excede, além do valor de um rubim. A mãe do rei Lemuel aconselha o seu filho que encontre uma mulher virtuosa que teme ao Senhor, porque ela será louvada. Tem uma mulher, né, que tinha uma visão, a mãe do rei, rei do Lemuel aqui, era uma mulher experiente, uma mulher que tinha de gabarito, uma mulher de entendimento, de inteligência, de visão, né? Era vamos dizer assim, era uma rainha, mãe do rei. Então ela aconselhou seu filho, meu filho, se você escolhe uma mulher virtuosa, uma mulher que teme ao Senhor, e uma mulher, né, porque temendo ao Senhor, essa mulher será louvada. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, não é fazer as coisas com medo de Deus, não é vestir uma roupa na doutrina porque você tem medo de receber um castigo de Deus. Não é isso, não é você ser obediente ao ensinamento doutrinário do pastor porque você tem medo de ser desqualificada de alguma forma, até mesmo pela igreja, pela sociedade, ou até mesmo de Deus te reprovar. Não é esse o temer. O temer a Deus é você considerar a grandeza de Deus. É você considerar a glória de Deus, a majestade de Deus. Acima de Deus, você considerar o amor de Deus para contigo e você honrá-lo, reverenciá-lo, e você adorá-lo, e dar-lhe graça, e se satisfazer com alegria em contemplar pela fé a glória dele e alegrar, o meu rei, o meu Deus, ele vive na sua glória, ele é grandíssimo, ele tem poder, ele é majestoso, ele é maravilhoso, eu quero a presença dele na minha vida, eu quero estar presente com ele, eu amo o meu Senhor. Isso que é o temer a Deus, é reconhecer a grandeza de Deus. Assim, querida irmã, você será louvada. E será louvada também do seu esposo, louvada pela igreja, louvada até mesmo Deus vai te louvar, vai te honrar. Aleluia. É com força interior que supera obstáculos. Mulher sábia. As qualidades dessa mulher resumem a sabedoria do povo de Deus. A mulher sábia que teme o Senhor, a mulher sábia, né? A sua sabedoria, ela leva as pessoas ao seu redor que convivem com ela a admirar pela sabedoria, pelo conhecimento dela, pela capacidade de discernir situações, porque ela também tem um discernimento espiritual, porque ela é sábia, ela buscou do alto, e no momento certo ela sabe, tem palavras para expressar aquilo que realmente vem tocar nos corações, que muitos estudiosos e sábios desse mundo não sabem, não conhecem. Mulher virtuosa, quem achará? Mulher submissa e de confiança. 2 pontos importantes, submissão da mulher e a confiança. O coração do seu marido está nela confiando.
Provérbios aqui, o 31:11. O verso 11 está aí. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Irmãos, uma coisa importantíssima, né, é a confiança que nós depositamos na outra pessoa, principalmente no nosso cônjuge. Tanto o homem confiar na mulher, como a mulher também confiar no homem. Isso aí é imprescindível para uma boa convivência na vida do lar, na vida conjugal, na vida familiar. Ser confiável é a primeira característica da mulher sábia. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós sejam submissa ao vosso próprio marido. A submissão faz parte da sabedoria, porque a mulher que é insubmissa, ela já perde a sua sabedoria. Porque a sabedoria, ela depende da humildade. A submissão depende da humildade. E diz Provérbios, o escritor Salomão, em Provérbios, ele diz que adiante da honra, da sabedoria, vai a humildade. Então, a humildade é a porta, é a porta de entrada para a sabedoria, para a submissão, para o respeito, né? Isso com o propósito de que alguns deles ainda são contra a palavra de Deus, quer dizer, algum marido que ainda é contra a palavra de Deus, sejam convertidos sem admoestação, quer dizer, sem palavra, a mulher ganha o seu marido pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Aí, mas pelo procedimento da sua esposa, considerando a vossa vida casta, em temor. 1 Pedro 3, vamos lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, 1 Pedro 3, vamos achar aqui, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 1 e 2, 1 Pedro, capítulo 3, estou aqui em 2 Pedro, desculpa aí, vamos achar 1 Pedro. Aqui. 1 Pedro 1 e 2. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedeça à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Aleluia! Então, irmãos, nós vemos que o testemunho, ele é dado pelo procedimento, né, da irmã. Então, ela pode ganhar com o seu testemunho, ela pode ganhar o seu marido, conforme nós vimos aqui. Então, é a palavra de Deus que nos ensina isto, né? Temente a Deus, item 3, 1 e 3. Toda a sua vida converge para um referente temor de Deus. Nós falamos no temor, né? Compaixão pelos necessitados. Dedicação e amor à sua família. Certamente nem toda esposa e mãe tem todas as qualidades declaradas aqui, mas toda esposa deve procurar servir a Deus, a sua família e ao seu próximo conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Então, irmãos, às vezes tem alguma irmã, né, que ainda não está nesse nível total, que é difícil, né, para chegar nesse ápice de virtude, mas nem por isso ela deixa de ser, ela é desclassificada, porque a nossa vida é um processo, né? Ele é um devir, ele está sempre, nós estamos sempre prosseguindo. É um processo que ele sempre está em movimento. Então, é buscando, aprendendo,
Conforme diz a palavra do Senhor, né? Antes crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei em santificação, crescei no aprendizado, no conhecimento. Então é um processo. Então a mulher virtuosa, ela vai crescendo e vai sendo aperfeiçoada. E diz um ditado aí que a gente vai até morrendo e aprendendo mais, né? Mas nós devemos aproveitar o nosso tempo e não ser uma mulher ociosa, ou um homem ocioso, conforme nós vimos aqui na leitura. O nosso tempo deve ser bem aproveitado. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor. Então, se você, a mulher virtuosa, ela ajuda o seu marido, ela ama o seu marido, ela respeita o seu marido. Aqui tem as referências, mas não vou citar para não ficar longo o nosso vídeo. Ela ajuda, a mulher tem a sua pureza, a submissão, um espírito manso e quieto, ser uma boa mãe, dona de casa. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como uma parte integrante da sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Efésios 5:2 e Gálatas 3:28. Então, da mesma maneira que você é submissa ao seu esposo, você é submissa também, né? É como ser submisso também ao Senhor, é como ao Senhor. Então, não adianta você falar que obedece a palavra, que segue os preceitos bíblicos, que obedece a Jesus, mas você é insubmissa, você não respeita e nem... Não digo respeito, né? Mas você não obedece ao seu esposo. Agora, o esposo também tem que ser sábio, né? Ele não vai com coisas impossíveis, com questões incoerentes, para querer forçar a mulher também a seguir certas proposições que não são compatíveis com a vida do casal, com as doutrinas da igreja. Então aí tem que haver um relacionamento de bom entendimento, ser cordados, ser mansos e verificar cada situação, entrar num acordo de coerência, né? de convivência e de respeito mútuo, colocando acima de tudo o amor mútuo, para que as coisas sejam resolvidas, né? Considerando o que é melhor. Então, como ao Senhor, a mulher deve sempre obedecer ao marido e o marido amar a sua esposa. E quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? A mulher exemplar. Uma mulher exemplar para com o marido, dedicada e produtiva, e também é uma líder em casa, uma líder doméstica, ela tem liderança, né? Então a mulher exemplar para com o marido, o coração do seu marido está nela confiando, porque ela é exemplar para com o seu marido. É o Provérbios 31:11, né? Nós já lemos aqui, está na lição aí. O marido da mulher virtuosa vive em paz, em confiança plena, pois a sua mulher lhe inspira essas coisas. Não há nada no comportamento dela que lhe faça pensar mal. Ela não precisa repreender, ele não precisa repreendê-la com relação à pureza ou descrição. Ela age com naturalidade. Isso é muito bonito, ver a pessoa agir no seu natural, né? No seu bom senso, na sua compostura. Ela não precisa, em tempo algum, em momento algum, ser repreendida. Ela não trata o seu marido com palavras que o façam sentir inútil, desprezível ou tolo. Muitas mulheres tratam mal o seu marido, né? Crentes, mulheres crentes. Elas muitas vezes não respeitam, não tem aquele respeito. Isso aí é uma falta muito grande. Às vezes usa até certos termos chulos para tratar o seu marido.
porque tem aquela confiança, aquela convivência, e acha que pode tratar de qualquer maneira. Veja que o exemplo que Pedro colocou aqui, é que Sara, ela chamava o seu esposo de Senhor. Não digo até que tem de haver tamanha reverência, né? Porque tem liberdade, os cônjuges têm liberdade. Mas essa liberdade não implica dizer que pode transpor esses limites da liberdade. Porque dentro da liberdade está o respeito e considerar o espaço de cada um, né? Considerar os limites para que você não venha magoar ou fazer alguma coisa para trazer prejuízo no relacionamento e nem deixar mágoa no coração um do outro. Então, é muito importante observar esses pontos. A mulher, ela no item 2 diz aqui que ela é produtiva. Ela está constantemente envolvida em atividade produtiva. Provérbios 31, 13. Mesmo na obra do Senhor, ela se destaca por ser produtiva e inteligente. A inteligência se aprende também. Viu? Ah, porque eu não sou muito inteligente, fulano é mais inteligente que eu. Não. A inteligência, ela se desenvolve. Você aprende a ser inteligente. É só buscar graça, sabedoria, conhecimento, ter mais, observar mais as coisas, ter mais atenção, e a sua inteligência vai sendo aumentada. Porque o que é a inteligência? É a capacidade de aprender. Quando a pessoa tem a capacidade de aprender, mais facilmente, ele é inteligente. Então, a inteligência é essa capacidade que você tem de aprender. Não é a quantidade de conhecimento, nem de sabedoria. É a capacidade que você tem de aprender coisas novas. Isso que é inteligente. E a mulher, com certos detalhes, a mulher virtuosa, ela vai assim assimilando coisas, aprendendo coisas novas. Ela é inteligente. Trabalha com prazer naquilo que faz e se satisfaz em ser útil. A esposa exemplar, ela gosta de fazer compras comparadas a navios mercantes, diz aqui o escritor. Traz coisas novas e atraentes. Ela não é uma consumista obsessiva, que tudo que vê quer comprar. É uma mulher prudente, investidora. As finanças da casa estão saudáveis porque seu comportamento é dirigido pela sabedoria do alto. Ela não é uma consumidora compulsiva. Tem pessoas que gostam de tudo que vê quer comprar. Procura ali, procura aqui, que é isso, achou bonito, compra. Às vezes nem está precisando daquele objeto ou daquela roupa, mas vê ali e quer comprar. É compulsiva, né? Tudo que vê quer comprar e não observa os recursos financeiros que tem disponível. E não prioriza, às vezes, certas outras coisas que precisa pagar, que precisa comprar, né? Então, a mulher, quando ela é produtiva e dedicada, ela olha tudo isso aí. E ela organiza as finanças da sua casa. Tem mulher também que não está nem aí para o que o marido ganha. Ela quer certa quantidade, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E na hora que vai no mercado, compra muitas vezes coisas que não é tão importante na cesta básica. Ela não tem um certo controle, aí compra enlatado de tudo quanto é jeito. Compra coisas que não é o básico, né? Porque o importante é o básico. Primeiro você compra o básico, eu acho assim, né? Qual que é o básico da nossa alimentação? O arroz, o feijão, o óleo, a farinha, a carne, aí vem os legumes, verduras, né? E depois então você vai apertando aí o funil, aí vem também já os outros enlatados, alguma coisa, à medida do seu orçamento. Aí você vai comprando até que possa fazer uma boa compra. A mulher virtuosa, então, ela também olha esses aspectos, esse ponto, para que não falte nada de básico na sua casa. E sempre tem o que pôr na panela, né? Outra coisa também, tem mulheres que não podem ver um vendedor de panela na rua, um vendedor de pano, de cortina, vendedor de não sei o que. Tudo ela faz compromisso. Aí quando vê, já passa o cobrador lá. Venceu uma prestação aqui. Venceu isso, aquilo outro.
compra pela internet, compra pelo camelô, compra não sei o quê. Aí vive vai virando uma bola de neve, né? Então isso aí tudo é importante. A mulher virtuosa, ela tem que olhar tudo isso para não ficar sobrecarregada com despesas. Liderança. Se eventualmente houver pessoa ao seu serviço, ela levanta cedo. Puxa, o tempo está ficando apertado. Distribui as tarefas, organiza a família para começar bem o seu dia, né? Seu marido e seus filhos podem desfrutar de seu cuidado e atenção antes de seguir as suas obrigações diárias. Tem o prazer de preparar o café do esposo, o lanche dos filhos. Mesmo que a mulher seja rica, o dinheiro não pode superar os valores e a postura de integridade e respeito familiar do cristão. Isso aqui eu achei muito interessante. Mesmo que a mulher ela seja rica, ela pode muito bem pagar uma criada, uma secretária, né, para fazer essas coisas. Mas ela tem o prazer de ir lá e preparar o lanche dos filhos, preparar o cafezinho do seu esposo com muito amor, né, e aí despachá-los para os seus compromissos diários. Então a mulher virtuosa, ela tem esse prazer, né? Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A responsabilidade do marido que Deus lhe deu de ser cabeça da mulher inclui provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família, o amor e a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa, lealdade e fidelidade, totais na vigência conjugal. Então, o marido, né, ele tem muita responsabilidade. O marido, ele também ajuda a mulher para que ela seja mais e mais virtuosa. Nós temos aqui na frente, nós vamos estudar sobre Abigail. Abigail foi uma mulher virtuosa. Mesmo seu marido era um tolo, Nabal, mas ela foi muito virtuosa. Ela era uma mulher que enquadra aqui dentro das virtudes, né? Por isso nós comentamos sobre a vida dela aqui na lição aqui na frente. Então nós vemos que a mulher, ela precisa do marido, do esposo. Muitas superam essa situação, igual a Abigail superou, mas o marido precisa ajudar a mulher, né, para que ela possa crescer também em todas as virtudes espirituais. Características das mulheres. As mulheres da Bíblia possuem qualidades e defeitos. Eram fortes, porém frágeis, humildes, vitoriosas, soberbas e fracassadas, belas e formosas, vitoriosas, esforçadas e dedicadas. A Bíblia não aprova todos os comportamentos dessas mulheres que descreve, mas deixa lições para aprendermos, tirando bons ensinamentos dessas personagens femininas, tanto quanto aos acertos e seus erros. Então, mulheres, irmãos, a Bíblia ela não esconde erros, não esconde faltas, né? Ela aponta mesmo que for para a verdade, ela está relatada na Bíblia. Mesmo que a mulher é virtuosa, mas ela teve, muitas mulheres virtuosas, ela teve também os seus defeitos, né, as suas falhas. Porque a mulher também é um ser humano, não é querer toda a perfeição da mulher. Não se precipitar com a ansiedade. Mulher também pode ficar ansiosa. Ó. Algumas mulheres, pela ansiedade, tomaram decisões precipitadas ou se
preocuparam com coisas menos importantes do que poderiam fazer. O exemplo de Sara, que sabendo da promessa de um filho a Abraão, se precipitou em dar a Agar para ter um filho com o patriarca. E isso não era vontade de Deus, mas sim que ela iria gerar um filho da promessa de Abraão. Marta, que preocupada em agradar o mestre com coisa menos importante, perdeu a melhor parte que Maria recebeu ao estar na presença de Jesus. Então são relatos bíblicos, né, que servem de aprendizado para nós todos, né? Não só para as mulheres, mas para todos, em buscar a fazer as coisas que realmente são prioridades para Deus, que é mais importante para Deus. 3:3. Mulheres não virtuosas. Aqui nós temos Dalila, foi uma mulher que utilizou a chantagem emocional para manipular Sansão e descobrir a sua força para entregá-lo aos filisteus. Outra mulher citada na Bíblia foi Herodias, amante de Herodes e mulher do irmão dele. Ela malignamente convenceu Herodes a matar a João Batista. Ela utilizou a própria filha para persuadir a Herodes para decapitar o profeta. Isso fica a lição do perigo de pessoas manipuladoras e as más consequências que elas podem trazer. A mulher de Jó utilizou a sua boca para amaldiçoar o seu esposo e negar a Deus. Já Jezabel era idólatra e manipulava o seu marido, rei Acabe, a cometer diversos males em Israel, pois mandou matar o profeta do Senhor. Então nós vemos que a Bíblia também, ela relata de muitas mulheres, né? Aqui tem alguns exemplos, mas de muitas mulheres que prestou um mau serviço para a sociedade, para a sua família e para o seu próximo. Conclusão: muitas mulheres foram exemplos a serem imitadas. Outras deram más exemplos, como um alerta do que não se deve fazer. As grandes mulheres da Bíblia foram sábias, valentes e dedicadas a Deus e à sua obra, pois arriscaram as suas vidas em prol do reino do Senhor. Fizeram a diferença em um tempo em que eram alvo de muitos preconceitos e sem espaço na sociedade patriarcal daquela época. Aqui nós então terminamos a nossa lição, primeira lição desse trimestre, né? O vídeo já está ficando bem grande, eu não vou ficar mais comentar muita coisa, porque senão fica até cansativo. Mas que os irmãos possam ser abençoados, os professores, né? Já tem aqui um vislumbre das suas aulas, e que sejam aulas proveitosas, abençoadas. Seja assim a paz para todos os irmãos, né? Nas congregações, na sede, e toda a equipe, a nossa equipe bíblica dominical, sejam ricamente abençoados, né, com esses comentários, e traga conhecimento, né, conhecimento na graça do Senhor para toda a igreja. Deus abençoe a todos os que participam desse trabalho, direto ou indiretamente. Estejam todos na paz do Senhor. Amém.